Oi, eu sou a Mari e você está no Ainda Leio. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre o livro A Cidade do Sol, escrito pelo Khaled Hosseini. Eu vou deixar aqui no vídeo a capinha do livro para vocês, porque eu não tenho mais ele aqui em mãos, já que eu li o exemplar que eu peguei emprestado na biblioteca da faculdade. Esse livro tem até assim uma história bem interessante na minha vida. Eu li há alguns anos, ainda na época da minha primeira graduação, eu acho que em 2005, mais ou menos, eu li O Caçador de Pipas, também do mesmo autor. Ele foi um presente de um amigo meu e depois esse mesmo amigo me deu Cidade do Sol. Como eu já tinha lido O Caçador de Pipas e gostado muito do livro, mas sabia que ele era um livro que mexia demais com as minhas emoções, eu fiquei com receio de ler A Cidade do Sol. Então eu emprestei para minha mãe, ela fez a leitura e disse que era um livro muito forte. E aí eu achei que eu não estava preparada para fazer essa leitura, eu estava ainda emocionalmente madura e acabei vendendo num sebo a minha edição. Depois, esse ano eu vi uma resenha da Redo Palavras Radioativas, que eu vou deixar o link da resenha aqui para vocês, e fiquei com muita vontade de ler esse livro. Então, fui na biblioteca e peguei um exemplar e fiz a leitura. E, meu Deus, eu tenho que dizer, que livraço! A Cidade do Sol é um livro escrito por Khaled Hosseini. No original, ele se chama A Thousand Splendid Suns e foi publicado aqui no Brasil em 2007 pela editora Nova Fronteira. Se eu não me engano, ele agora está sendo publicado pela Globo Livros, mas não tenho certeza. O título original do livro ele foi extraído de um poema de Saeb Tabrizi, que é um poeta persa do século XVII, como o próprio autor do livro explica nos agradecimentos. Bem, A Cidade do Sol é um romance de formação. Ele vai acompanhar a jornada, a vida de duas mulheres, que são Marian e Laila. Eu não posso falar muito da sinopse desse livro, porque se eu contar alguns fatos, alguns eventos que acontecem nessa narrativa, eu acho que eu vou entregar demais da história. Mas eu vou tentar fazer um resumo para que vocês tenham vontade de ler esse livro incrível. A obra vai começar em 1964, apresentando a história de Marian, uma jovem de Herat, uma cidade do Afeganistão, que nasceu em 1959. É em 64 que Marian ouve pela primeira vez uma palavra que vai a assombrar pelo resto da vida. Essa palavra é Harami. Harami significa bastarda e Marian é uma bastarda. Marian, ela é filha de Nana e Jalil. Nana era empregada na casa de Jalil, um homem muito rico, de muitas posses e de muito prestígio em Herat, no Afeganistão. Jalil, ele era um empresário, ele era dono de cinemas e tinha muitas riquezas. E com isso, respeito também de toda a sociedade. Ele tinha 3 esposas e 10 filhos com essas esposas, o que era um costume normal na região, visto que o islamismo permitia esse casamento, essa poligamia, desde que você pudesse dar uma vida digna para sua família. Então a Nana era empregada na casa de Jalil e acaba sendo seduzida por ele, que era um homem muito carismático, muito sedutor, muito bonito também e inteligente. Temendo a ira de suas esposas, Jalil então mente e diz que na verdade quem o seduziu foi a Nana. Essa mulher o enfeitiçou, criou artimanhas para o seduzir e acabou engravidando, né? Então, como um castigo, Nana é demitida e vai morar em um vilarejo isolada de toda a comunidade,
numa forma de rechaçamento, digamos assim. Aparentemente, a princípio, a gente pensa que esse castigo é para Jalil, mas na verdade o castigo é para Nana, né? Essa mulher desonrada, teria que ser isolada de todo o resto da sociedade. Ela não pode trazer a harame dela para a vida de Jalil, para envergonhá-lo, para envergonhar seus filhos legítimos e suas esposas. Então, Mariam é criada em uma colbazinha nesse vilarejo, aos cuidados da mãe, sem nunca conhecer seus irmãos, sem nunca ter os luxos e a mesma educação que as suas outras irmãs recebem. Ela fica isolada de todos, recebendo apenas visitas semanais de seu pai, por quem nutre muito amor. No dia do aniversário de Mariam, quando ela completa 15 anos, então acontece o primeiro evento, a primeira situação que vai mudar drasticamente a sua vida. No dia do seu aniversário, a sua mãe, Nana, acaba morrendo e Mariam acaba indo residir na casa do seu pai, Jalil, a contragosto das madrastas e do próprio pai, diga-se de passagem. Então, as 3 madrastas, incomodadas com a situação e com a presença daquela jovem ali, acabam encomendando um casamento para Mariam. Ela acaba se casando com Rashid, que é um sapateiro bem quisto em Cabul, um homem de aproximadamente 30 anos a mais que Mariam, então no começo da história ele deve ter uns 45. E esse casamento acontece a toque de caixa, né? Porque as madrastas querem se livrar ao máximo, assim, o mais rápido possível de Mariam. Então, no mesmo dia que ela se casa com esse homem, contra a vontade dela, ela acaba se mudando para Cabul. E é nessa mudança, é nesse casamento que começa todo o sofrimento de Mariam. Na verdade, o sofrimento dela já começou desde do dia que ela nasceu, mas esse sofrimento acaba se intensificando, né? Uma vez que a Mariam é jogada num relacionamento abusivo, tanto física quanto psicologicamente. E o que dá mais pena é porque, como ela nunca se sentiu amada, como ela nunca recebeu afeto de verdade, a princípio ela começa a acreditar que esse relacionamento abusivo é um sinal de zelo, de proteção e de carinho. Só anos mais tarde é que ela consegue perceber os danos que um relacionamento assim pode causar. Em 1978, no mesmo dia da invasão da União Soviética ao Afeganistão, nasce a outra personagem principal dessa história, Layla, que é filha de Fariba e de Hakim, que é um professor muito bem instruído. Layla é descrita na história como uma jovem muito bonita, inteligente e empoderada. Layla é aquela mulher que a gente acredita que vai fazer muitas coisas pela sociedade e pelo seu país, pela cultura, pelo nome do Afeganistão. Mas a vida da Layla também não é nada fácil. Ela nasceu num período de guerras e cresceu quando as guerras internas, quando as guerras entre facções afegãs se intensificaram. Seus irmãos mais velhos vão lutar na Rijad, acabam falecendo, o que causa problemas psicológicos em sua mãe, que acaba negligenciando a filha e ficando bastante deprimida. O pai, que era um professor que amava a sua profissão, acaba perdendo o emprego e trabalhando numa fábrica de farinhas para pães. E começa então aí a história de dor e sofrimento para toda essa família. Mais pra frente na história, em um determinado momento, vai acontecer um outro evento bem trágico que vai unir os destinos de Layla e Mariam. O livro ele vai acompanhar a vida de Layla e Mariam até 2003. A gente tem aqui um narrador onipresente, é um narrador observador que sabe tudo o que acontece na vida das personagens, inclusive seus pensamentos. É um narrador bastante comum na literatura. Uma coisa que eu achei bastante interessante no livro é que no início dele eu ficava, com a sensação de que o livro era uma história da Glória Pérez, tipo Caminho das Índias, O Clone, porque a tradução para a língua portuguesa acabava se misturando com o idioma original, o pashto ou farsi.
Mas depois de um tempo, eu acabei me acostumando e achei que, na verdade, isso acabou enriquecendo mais a história, né? Acho que era importante para marcar a cultura afegã, para marcar realmente a narrativa, que a gente tivesse um pouco dessas palavras, um pouco desse idioma original. Outra coisa que eu observei é que o autor, apesar de contar, de mostrar como os Estados Unidos contribuíram para essa guerra, visto que o país acabou armando os senhores da guerra para lutar contra a União Soviética, ele meio que vendeu o sonho americano. Ele acaba mostrando como talvez a vida no país seja um pouco mais fácil, como as pessoas alimentam o ideal de que morar na América é mais fácil do que viver no seu próprio país. Isso se deva talvez porque o próprio autor, aos 17 anos, foi viver como um refugiado nos Estados Unidos. Não sei. O livro é dividido em 4 partes. A primeira parte vai falar sobre Marianne, a segunda parte sobre Layla, a terceira parte vai mesclar a história de Marianne e Layla, né, alternando um capítulo sobre cada uma, e a quarta e última parte eu não posso dizer a quem se refere, porque senão eu vou acabar dando spoilers. Esse livro ele é muito importante, ele se tornou importante para mim. Eu acho que culturalmente e historicamente ele é um livro importante, porque ele vai falar um pouco de como era o Afeganistão antes dessas guerras, né? Como o Afeganistão acabou se transformando nesse país que a gente conhece hoje em dia. Ele era um país muito rico culturalmente e tinha cidades muito prósperas, né? Até 78 as mulheres afegãs eram muito valorizadas. Elas podiam ir para as universidades, elas estudavam, ocupavam cargos de liderança, ocupavam lugares, cargos no governo e tinham representatividade nessa sociedade. Então, em 27 de abril de 1978, com a invasão da União Soviética, acontece a Revolução Armada provocada pelos comunistas, que acabaram instituindo a República Democrática do Afeganistão. Essa revolução ela acabou por cessear, por cortar muitos dos direitos de todos os cidadãos, e com isso acabou provocando também um levante dos afegãos contra os soviéticos. Foi dado então o start às guerras nesse país. Após anos de embate, em janeiro de 1989, após guerras e ataques, a União Soviética acaba se retirando do país, mas o temor de que o comunismo perdure naquela localidade permanece. Em abril de 92, a União Soviética acaba se dissolvendo e nasce então a Rússia. O presidente do Afeganistão na época, o Najibullah, ele era comunista e acaba também se rendendo. Com essa rendição, começam as guerras internas entre facções de etnias diferentes, todas sedentas por poder. Todas essas tribos, todas essas facções, elas queriam dominar o país, que até então estava passando por um período crítico na sua política. Como eu já falei, era uma guerra étnica. Eram paxtuns, hazaras, tadjiques lutando contra si, todos a serviço dos senhores da guerra. Finalmente, em janeiro de 94, os direitos femininos foram revogados. As mulheres foram proibidas de estudar, de trabalhar, de usar as roupas que queriam. Elas, desde então, passaram a ser obrigadas a usar a burca e a serem submissas aos seus maridos e aos seus parentes do sexo masculino. Até o direito de ir e vir foi tirado das mulheres, uma vez que elas só poderiam sair de casa na presença de um parente do sexo masculino.
Em setembro de 96, então, a situação piora drasticamente com a chegada dos talibãs ao Afeganistão. A princípio, a população achava que eles trariam a paz e acabariam de uma vez por todas com aquelas guerras. Mas a realidade acabou sendo outra. Eles trouxeram opressão e terror. Até o clima, até a paisagem do país parece que se entristeceu e tudo modificou. Ficou um clima inóspito, seco, árido. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos então começaram uma investida contra a Al-Qaeda, Osama Bin Laden e o regime talibã. Finalmente, em 2002, os talibãs são expulsos do Afeganistão. Contudo, o autor explica que anos mais tarde, os senhores da guerra acabam voltando a ocupar Cabul e fica aquele clima de impunidade, porque esses homens que armaram a população para se degladiar acabam ocupando cargos políticos bem elevados. Apesar desse problema, apesar de toda essa história de dor e de perdas, o Afeganistão é um país que vem lutando para se reerguer e para permitir que as pessoas voltem a conhecer a cultura como era antigamente. Assim como em Um Caçador de Pipas, a escrita é muito fluida. Eu admiro demais a habilidade que o Khaled Hossein tem de escrever. Ele escreve livros que são tristes, que são densos, que são, sabe, muito emotivos, mas ao mesmo tempo é bastante envolvente, sabe? É um livro assim meio que vira página, porque eu pegava na história, apesar de toda aquela tristeza, eu não conseguia parar de ler. Ficava lendo sem parar e li super rápido. Os plot twists que o autor construiu também foram essenciais para favorecer esse meu engajamento, né? Porque sempre que acontecia uma reviravolta, eu ficava com muita vontade de saber o que ia acontecer através daquela situação, o que ia acontecer depois daquelas mudanças. Uma coisa que me surpreendeu bastante nesse livro é como o autor conseguiu construir personagens femininas que são autênticas e críveis e que causam na gente um sentimento de identificação. Às vezes acontece da gente ler um livro escrito por um homem e não se sentir representado naquelas mulheres, mas esse autor aqui construiu personagens muito, sabe, incríveis mesmo, personagens que fazem com que a gente se sinta identificada, que a gente se enxergue no outro, mesmo a gente nunca tendo passado pela situação, né, pelos problemas que elas passaram. E ele não construiu mulheres fracas, ele construiu mulheres empoderadas, fortes, inteligentes. E todo o livro, toda a narrativa é uma exaltação à coragem da mulher, é uma exaltação à sororidade, à amizade. É lindo, lindo, lindo mesmo. A única coisa que me desagradou um pouco é a construção das mães. Na verdade, eu acho que eu tenho um problema com a construção materna na literatura. Eu acho que é muito comum a gente encontrar livros em que as mães são terríveis, ou são negligentes, ou são opressoras. E, gente, eu não acho que as mães sejam necessariamente assim. Eu sinto falta de enxergar boas mães, de enxergar uma história em que se existe um relacionamento saudável entre pais e filhos. Essa foi a única coisa que me incomodou um pouco, mas não desmerece em nada a história, que é linda, maravilhosa, fantástica, sensacional. Khaled Hossein é médico e escritor, atividade que ele exerce nas horas vagas, pois ele continua atuando como médico. Ele nasceu no Afeganistão, mais precisamente em Cabul, que é a capital do país, em 4 de março de 65. Filho de uma professora secundarista e um funcionário do Ministério Exterior. Por causa do seu trabalho
Na verdade, por causa do trabalho do pai, a família teve que residir em muitos outros países. Até que chegou um ponto em que eles não podiam mais retornar para Cabul em virtude das perseguições políticas. Então a família acaba se refugiando nos Estados Unidos, onde Khaled acabou conseguindo a naturalização. Atualmente o autor reside na Califórnia com sua esposa e seus 2 filhos. Ele lançou no Brasil 3 livros, que é O Caçador de Pipas, A Cidade do Sol e O Silêncio nas Montanhas. Todos eles muito bem acolhidos pelo público. Foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham sentido vontade de ler esse livro maravilhoso. Comenta aí se vocês já leram ou se vocês pretendem fazer a leitura de A Cidade do Sol. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!